Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Agora sim, agora tá certinho. Tava dando um erro aqui, tava caindo no meu perfil, mas agora tá certinho aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma terça-feira, mais uma live LitoArte aqui para vocês, né? Agora deu certo, né? O anterior tinha caído no meu perfil, eu tentei várias vezes, tive que reiniciar aqui, vamos ver. Agora tá correto. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda, Sandra da Bahia, Camaçari. Roberta, boa tarde. Boa tarde, Ana. Sejam todos muito bem-vindas. O pessoal vai chegando para a gente já começar mais um projetinho. Oi, Andréia, tudo bem, querida? Hoje nós vamos fazer uma peça bem legal. Técnicas simples, mas uma peça bem bacana para vocês poderem fazer essa técnica em várias outras peças, tá? Vamos aguardando que o pessoal vai chegando. Fátima, boa tarde. Boa tarde, Shirley, tudo bem? Eu tô acompanhando aqui do ladinho os comentários de vocês. Luísa, boa tarde, seja bem-vinda. Nanda, o pessoal vai chegando. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Rocha, sou professora e parceira da LitoArte. E toda terça-feira, às 15 horas, eu tô aqui na Mansão das Artes, às vezes pela LitoArte, às vezes pela True Colors, mas sempre com um projeto envolvendo essas duas marcas para vocês, tá? Trazendo ideias de utilização de produtos, alguns projetinhos, esclarecendo algumas dúvidas também, né? Então, tô sempre aqui à disposição, tá bom? É um prazer receber vocês aqui na página da Mansão das Artes. A Eliana, de Salvador, Bahia, seja bem-vinda. Boa tarde, Irinete. Boa tarde, Andréia. Sandra, querida, seja bem-vinda. Oi, Rê. Tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Oi, Denise. Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, quero conversar com vocês sobre a peça que a gente vai fazer. Olhem que peça mais fofa, gente. É uma placa toda onduladinha, né? A gente chama de escalope esse formato, parece aqueles escalopinhos que a gente tira no furador de papel. E tem esse coraçãozinho vazado. Ela é uma placa de pinos, mas na verdade, gente, a técnica que a gente vai fazer aqui hoje não precisa necessariamente vocês usarem só o pinos, tá? Dá pra vocês fazerem tranquilamente numa peça de MDF, numa peça de cozinha, numa bandeja, tá? Então vocês se atentam mais à técnica. Eu vou falar pra vocês algumas particularidades do pinos, como eu sempre explico, mas vocês podem fazer no MDF tranquilamente, certo? Então a gente vai fazer essa pecinha. No site, gente, essa pecinha tem no site da mansão, vocês vão encontrar como tábua pinos ondulada, tá? Como vocês sempre me perguntam, a medida dela é 27 por 27 centímetros, né? Na verdade, é 27 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, ela tem um tamanho bem legal pra gente trabalhar. Deixa eu ver quem mais que tá chegando aqui. Denise, boa tarde. Jo, Janete, a Ana tá respondendo. Ângela, boa tarde. Boa tarde, Sandra, Carla. Gostou, Luísa? Tá linda, né? A Carla é de Portugal, seja bem-vinda. Sandra, boa tarde, de Itacoaquecetuba, São Paulo. Nanda, gostou da peça? Boa tarde, Sandra. Ó, a Andrea falou que hoje foi na mansão. E a Jane mostrou os apliques de engrenagem que eu havia feito uma caixa. E comentou, não esqueça, hoje tem live com a Top 10 Rocha. Obrigada, Jane é uma querida. Foi a live da semana passada, né? Uma live True Colors, que a gente usa LitoArte também. E aí é aquela caixa, né? Renata, obrigada, viu, querida? Boa tarde, Inês. Boa tarde, Rosana, Ariane, Rosilene. Ana Pedrosa compartilhou, muito obrigada. Boa tarde, Lidiane de São Paulo. Boa tarde. Quem mais que chegou aqui? Subindo tão rápido, gente. A Neuza tá cumprimentando a Ieda. Boa tarde, Sandra. Sejam todos bem-vindos, tá? Obrigada, Andréia. Obrigada pelo carinho. Fico super feliz. Boa tarde, Zerelda. Boa tarde, Flávia, Isabel. Sejam todos muito bem-vindos. A Janete disse que viu o nosso vídeo aqui da peça de gin que ela vai fazer. Tá linda aquela caixa, né?
Boa tarde, Vera, Sandra e Viviane. Marlene Felippini, também de São Paulo. Gente, então vou baixar aqui pra gente começando, tá bom? É uma peça que não é demorada, não é difícil. Deixa eu só tirar daqui a imagem fica poluída com muita coisa aqui em cima. É uma peça que não é difícil, tá? É bem tranquilinha da gente fazer, né? Mas tem sempre aquelas dicas que a gente já sabe. Gente, aqui é a nossa peça, então, como eu falei pra vocês, pode ser MDF, pode ser pinos, não tem problema nenhum. A gente pode trabalhar as duas peças das duas formas, mas quais são as minhas dicas? Se for uma peça em MDF, tá? Se for em MDF, protejam a peça, passem a goma laca, reservem lixas finas pra gente ter um bom acabamento e o processo de pintura vai ser o mesmo, tá? Sendo pinos, não protege a peça, não usa goma laca para que a gente tenha aqui uma absorção bem boa da tinta, que o pinus é uma madeira natural e não tem problemas de se deteriorar como o MDF, tá? Ele é menos sensível à umidade. Então depois também vou passar uma dica para quem quiser usar como mesa posta, pode usar, pode passar um pano úmido, pode limpar, tá bom? É bem tranquilo. Deixa eu ver quem mais aqui. Oi, Ana, sim, eu sou de Curitiba. Sou de Curitiba. Ó, Sandra, pede aí pra Jane uma mansão aí também, né? Eu também queria uma aqui em Curitiba. Boa tarde, Vilma. Boa tarde, Carla. Sandra, é simples. É extenso, que vocês têm gostado bastante, né? Souzinha, Claudete. Boa tarde, Lígia. Ah, entendi, gente. Acho que eu que escrevi errado, tá, Inês? Pode ser que na correria eu tenha escrito errado mesmo, acontece, tá? Porque é muita coisa, né? Boa tarde, Maria da Conceição. Então, vamos lá. Gente, eu escolhi um stencil, sabem que desde que lançou essa linha Farm, eu sou apaixonada por esse stencil da caminhonetinha. E vocês acreditam que até hoje eu nunca tinha usado esse stencil. Aí eu dando uma olhada aqui, falei que eu posso levar de novo para as meninas, né, pro pessoal que assiste, porque a gente começa a fazer muita live, às vezes pode começar a ficar repetitivo, né? E aí eu vi esse stencil e falei, gente, eu nunca usei esse stencil. Então hoje nós vamos fazer a caminhonetinha country, tá bom? Então a caminhonetinha country, gente, o código dela é STXX197, tá? STXX197. Então, esse é um dos stencils mais lindos da Little Art, dessa linha Country. E, honestamente, eu ainda não sei porque que eu não tinha usado antes, tá? Mas, é a primeira vez que eu vou usar ele aqui com vocês, tá bom? A Valdeci tá perguntando como eu passei meu fim de semana, só show e love. Ai, Valdeci, sabe que eu tava super cansada, né? E daí esse ingresso desse show tava comprado, ó, muito tempo. E teve a pandemia, daí não teve o show, daí cancelou o show, daí agora teve o show. Mas deu para aproveitar bastante, tava bem legal. Boa tarde, Wanda, boa tarde, Lúcia, Silvia chegando, Silvana, Gisélia, tudo bem? Gisélia, seja bem-vinda. Ó, todo mundo tava no Instagram, gente, me perdoem, acho que eu que escrevi errado no Telegram, né? Eu que escrevi errado lá, tá? Me perdoem, foi confusão minha mesmo. Lindo, né, Andréia? Boa tarde, Adriana. Esse stencil é lindo, né, gente? Cris, seja bem-vinda. Então, Valéria, tentei nada, tô bem aqui. Cris, boa tarde. Isso é coisa de gente que tá ficando, ó, cansada, doida. Gente, aqui a gente vai trabalhar aquele envelhecimento bem levezinho primeiro, tá? Vou pegar aqui uma bandejinha. Só para dar um tom nessa madeira, tá? Mas bem clarinho mesmo, porque se a gente escurecer demais essa madeira, o trabalho que a gente vai fazer aqui pode desaparecer, tá? Então, a gente sempre tem duas opções quando a gente vai trabalhar esse tipo de envelhecimento. A gente usar o gel envelhecedor direto, né? Que é o gel envelhecedor tabaco. A gente usar ele direto, ou a gente usar também uma tinta diluída, tá? Deixa eu ver se eu peguei uma aqui. Quer ver que eu não peguei? Não peguei. Deixa eu pegar outra aqui do ladinho.
a gente usar uma tinta um pouquinho diluída, como a gente fez das últimas vezes, que é uma veladura, tá? Então, eu vou envelhecer um pouquinho, vou usar um tonzinho de chocolate, tá? Pra envelhecer com a veladura. Boa tarde, Elizabeth, tudo bem? Boa tarde, Cris. Obrigada, gente, por colocar o código aí, tá? Então, eu tenho as duas opções. Ou eu uso a tinta acrílica diluída, tá? Que ela vai me dar um tonzinho mais begezinho na minha composição. Ou a gente usa o gel envelhecedor direto. Aí vai depender da intensidade do que vocês querem. Outra opção aqui, vocês podem, eu não tenho falado muito sobre isso, mas vocês podem, inclusive, usar um gel envelhecedor colorido quando vocês forem fazer alguma coisa neutra, tá? Um stencil que vocês vão fazer só escuro, por exemplo, aqueles... A gente vê muito farm assim, né? Um fundo e o stencil todo preto. Geralmente se usa um fundo branco, um fundo envelhecido. Então, vocês também podem estar fazendo esse fundo colorido, não tem problema nenhum, tá? Boa tarde, Vânia, Elizabeth... Sejam todas bem-vindas quem tá chegando. A Sandra diz que tem uma dúvida para fazer textura fácil em cima do Slim Paper, se precisa invernizar a peça. Não, mas não esquece que o Slim Paper, quando você aplicar ele, é bom passar uma camadinha de cola gel, tá? Passa uma camadinha de cola gel nesse Slim Paper, né, para dar uma selada. E aí depois você pode trabalhar normalmente. Boa tarde, Márcia. Cris, boa tarde, seja bem-vinda. Gente, eu vou fazer o envelhecimento aqui bem levezinho, pra gente não tirar o foco da cor, que é a nossa caminhonete, tá? Eu vou fazer com o gel envelhecedor diluído não, com a esponjinha úmida, tá? Mas tendo a opção de fazer com acrílica diluída também. É bem pouco que a gente usa, vou pôr um pouquinho, de qualquer coisa a gente vai repondo. Vou usar uma esponjinha de cozinha mesmo, que é o que vocês têm fácil aí, tá? E vocês vão ver que eu vou reter um pouquinho de água na esponja, olha lá. Assim, tá? Feito isso, a gente vai carregar nossa esponjinha, ó, sem excesso, tá? E aí vai vir pra nossa peça. Por que que eu gosto muitas vezes de fazer com a esponja, gente? Porque com a esponja a gente tem um controle maior, ó. Se, por exemplo, eu achar que tá ficando muito forte, eu posso ir lá, lavar a minha esponjinha, tá? E, ó, retirar o excesso, por exemplo, pra ficar mais clarinho, ó. Aplicar de uma forma bem mais clarinha, tá? Dessa maneira aqui. E aqui eu já vou ter o quê? Uma proteção da peça, sem selar, né, os veios, porque a goma laca aqui selaria os veios e vai tirar toda a porosidade da peça. E também eu vou evidenciar o nó, eu vou evidenciar os contornos, tá? Eu vou ter uma peça com acabamento bem sutil, tá? Bem sutil mesmo, ó. Aqui, ó. Oi, Gisélia. Não tô gripada, não. Tô ótima. Não tô gripada. Ó. Tá? Então, olhem como ficou clarinho e como eu evidencio todo o tom da madeira rústica aqui. Tá? Então, essa é uma opção. Quem quiser deixar a madeira crua, a madeira simples, também pode deixar, não precisa daí, no caso, nem passar a goma laca, tá? Porque a goma laca, ela vai selar aqui os poros, ela vai dificultar a absorção da tinta. Tá 32 graus em São Paulo, Inês. O que eu tô é com uma crise, um pouquinho de rinite atacada, mas não tô gripada, só que eu tô com um pouquinho de rinite, sabe? Me incomodando. Tô me sentindo um pouco congestionada, assim. Lucélia, boa tarde. Marli, boa tarde. Não sei se eu dei boa tarde para todo mundo que chegou, para Márcia, mas eu espero que sim. Fica lindo esse efeito, né, Sandra? Isso vem da própria madeira, a gente só ressalta o efeito dela, tá? Vou dar uma secada.
E agora eu vou pegar aqui uma lixa e vou clarear ainda um pouquinho mais, ó. Que essa lixa, ela vai integrar bem o gel, vai tirar um pouquinho de excesso da superfície e já vai trabalhar o meu acabamento, tá? Então, dessa forma aqui. Tô achando que tá um pouquinho úmida ainda. Olhem a diferença que dá, gente, a gente dando essa lixadinha, como some aqui aquele escurão do nó, né? Ó, ela é mais clara, sim, mas olhem como ela fica bem sutil, né, a cor. E fica, na verdade, bem marcado os nossos veios, que é o que é interessante aqui dessa peça. O que mais que eu vou fazer? Vou pegar essa soluçãozinha aguada aqui e vou pegar um pincel, não muito largo, só pra gente fazer essas laterais, tá? Gisele, lembra daqueles bloquinhos que a live não ficou gravada? Ah, eu lembro. É mais ou menos assim, só que lá eu não fiz bem aguado, sabe? Naqueles bloquinhos eu acabei fazendo só com a esponja úmida. E aqui não, ó. Aqui se vocês olharem, olha lá como tá absorvendo na madeira, tá? Ó, porque a tinta tá bem aguada, ela tá bem... a tinta não, né, gente? O gel. Ó, ele tá bem molinho. Então, olha como ele tá absorvendo rápido. Porque é mais água do que gel, tá? Só deixa eu passar a esponjinha aqui. Senão aqui, ó, na frente, fica manchado. Então, eu só vou tonalizar essas laterais pra já ficar prontinho, tá? É isso aqui que eu tô fazendo, tá, gente? Ó. E o legal do pinus é isso, né? Como ele é bem poroso, como ele é uma madeira natural, cada lugar onde a gente vai aplicando ó, os produtos, tá? O produto, né? De acordo com que o líquido vai entrando, de acordo com os veios que ele tem aqui nas laterais, gente, ele vai apresentando formas diferentes, né? Vai aparecendo os manchados de maneira diferente, tá? Então, é bem tranquilinho. Essas laterais depois é preciso lixar com bastante atenção pra gente ter um acabamento bem legal, tá? Então, não esqueçam dessa parte do acabamento também. Deixa eu só pegar um paninho, porque como a tinta tá bem aguadinha, qualquer movimento que a gente faz aqui, ó, ela espirra. E aí vai virando uma melequeira, né? Então, vocês podem fazer esse aguadinho com o gel, tá? Que ele vai proteger, não vai escurecer, vai tonalizar um pouquinho, vai fazer uma base aqui pra vocês e não vai fechar a porosidade da madeira como a goma laca, por exemplo, tá? Fernanda, boa tarde, Pati. Sejam bem-vindas, tá bom? Tá subindo rapidinho os comentários. E quem quiser mais escurinho, pode fazer. Por que que eu não quero mais escuro aqui? Porque essa caminhonetinha, gente, eu quero fazer ela num tom de vermelho, né? Que normalmente as caminhonetes country ou são vermelhas, algumas são azuis, mas em geral são vermelhas. E eu não quero que suma num fundo muito escuro, né? Eu quero que permaneça essa cor dela. Gente, eu apaixonei por essa tábua, desde o dia que chegou. Aliás, veio muito pinos pra mim e vieram muito lindos. Vocês encontram todos aí no site da mansão, tá, gente? Todos eles vocês encontram no site, à venda. E eles estão lindos. Não podemos esquecer, gente, dentro do coraçãozinho, tá? Senão fica aquele coração branco também aqui, ó, e sem acabamento. Deixa eu misturar um pouquinho mais aqui. Eu já dou uma olhada melhor nos comentários, tá? Porque tá subindo rapidinho e eu não tô conseguindo acompanhar. Ó, aqui eu tô puxando, gente, tem umas serragenzinhas, tá caindo.
não tem problema, é do corte, tá? Que bem nos cantinhos aqui, ainda ficou um pouquinho de serragem. Então, pronto. Nossa peça tá toda preparada. Ó a serragem que ficou aqui. Deixa eu colocar essa sujeirinha para cá e vamos lá. Cris gostou da tábua. Cecília, boa tarde. Valéria, obrigada por chamar as amigas. Fernanda e Paty, já tinha dado boa tarde para vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Se eu pulei alguma coisa ou não respondi alguém, pergunta aí de novo, tá, gente? Porque subiu rapidinho. Agora eu já posso baixar aqui outra vez. Gente, a minha ideia aqui, a gente pode trabalhar de duas formas, tá? Uma forma é a gente trabalhar a caminhonete, por exemplo, aqui, e um xadrez, ou faixas, ou qualquer outro elemento aqui embaixo, ou só uma cor, por exemplo, né? E depois colocar, se quiser usar essa placa como um porta-pano, por exemplo, colocar aqui um gancho, alguma coisa, né? Outra opção é a gente... O stencil inteiro, ele não cabe, tá? Porque o welcome aqui vai ficar cortado pelo coração. Mas como eu não vou usar como placa de porta e a minha ideia não era ter uma placa de boas-vindas, eu já não pretendia usá-lo, tá? Eu vou usar só daqui pra baixo, o farmhouse, o galinho e a caminhonete. Mas eu achei bem legal pra gente usar deslocado, tá? A gente pegar essa... Aqui seria o meio, tá? O farmhouse aqui seria o meio. Então, a minha ideia foi baixar um pouco aqui e usar deslocado pra direita, pra gente fazer uma base aqui depois na esquerda, de um xadrez ou de um listrado, alguma coisa assim, tá? E a gente destacar aqui, ó, a palavra farmhouse e a caminhonete, certo? A Viviane também adorou a peça de pinos. Tô com vontade de comprar todas as peças de pinos, são maravilhosas. Si, obrigada, viu, por ter passado. Seja bem-vinda. Depois você assiste o gravado, não tem problema. E aqui a gente já pode começar, na verdade, a trabalhar, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vamos fazer uma sombra deslocada. Nesse aqui eu acho que caberia uma sombra deslocada e ficaria muito legal. Como eu já puxei o stencil todo pro meu lado direito aqui, né? Então, puxei todo o stencil pro meu lado direito, eu não tenho como deslocar a sombra pro lado direito. Então, a minha sombra vai ser feita para baixo. Lembram que a sombra sempre existe para baixo, independente do lado que a gente vai deslocar. Então, como eu vou fazer a sombra para baixo, ó, eu vou deslocar aqui um meio centímetro para baixo e vou deslocar automaticamente para minha esquerda, porque para minha direita não tem espaço, tá? Então, aqui já tá a posição da minha sombra. Vou colar aqui com uma fita adesiva. Andréia ama pinos. Que bom, Andréia, você vai gostar então. Gente, mesmo quem não quer trabalhar com pinos, tá? Por algum motivo, vocês podem usar essas técnicas aqui no MDF de qualquer maneira, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vou fazer a minha sombra. Vou prender aqui pra fazer a sombra. Olhem o que eu vi aqui. Tem às vezes acontece, ó. Não soltou. Tem uns pedacinhos do stencil que estão fechados, ó. Acho que era só esses dois, já tirei. Vou aproveitar esse aqui, ó, que eu vou prender embaixo, pra já proteger aqui onde eu vou fazer a roda. Oi, Maria Elizabeth, é só você postar no seu Instagram e me marcar, tá? Pode postar lá e me marcar. Ó, aqui também a gente já deixa protegido pra não pegar, tá? E aqui eu vou proteger, gente, porque eu só quero usar a palavra farmhouse pra baixo, tá? Então, eu não quero usar aqui em cima, né? Eu não vou usar todo o título. Então, eu vou isolar justamente pra gente não ter problema de borrar, certo? Então, o desenho que a gente vai trabalhar é esse aqui. Oi, Olímpia. Boa tarde. Aqui nós vamos trabalhar a sombra deslocada, tá, gente? A gente pode trabalhar a sombra deslocada de várias formas. A gente pode trabalhar, nesse caso, uma sombra bem mais escura. A gente pode trabalhar com o gel envelhecedor, que vai dar uma sombra deslocada bem suave, com transparência. Eu posso trabalhar com uma sombra deslocada
nesse tom sombra queimada da acrílica, que vocês também podem usar na PVA. E eu separei o vinho também, daria certo. Só que eu não vou usar o vinho, gente, porque o vinho eu vou usar para fazer as sombras da caminhonete, tá? Então, hoje eu vou usar o sombra queimada. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Adir. Sejam bem-vindos. Gente, aqui... Deixa eu pegar meu papel toalha, que acabou ficando do ladinho aqui. Hoje foi dia de limpeza aqui no ateliê e tem umas coisas que tá meio fora do lugar. Daquelas que a gente habitualmente tá acostumada, né? Já vou deixar aqui. Vou pegar um pituá. No que não, olha, gente, ele tá passando por cima das tintas, vocês acreditam nisso? Folgadinho. Vou pegar um pituá, gente, mais gordinho, tá? Pode ser um desse daqui, tamanho 8, tamanho 10, tá? Luiz Cláudio, boa tarde, seja bem-vindo. E a gente vai trabalhar a nossa sombra deslocada. Não, Andréia, pensa, passando aqui em cima de tudo, pisando aqui, quase pisou na tinta. Então, Sandra, mas ele não era assim, né? Vocês lembram que ele era todo tímido? Ele tá ficando, ele até me pegou de surpresa, porque eu tava distraída. Ele tá ficando muito abusado. Ó, gente, sombra queimada é um marrom bem escurão. Então, vocês vão tirar sempre todos os excessos para não ficar com aquele aspecto chapado. E a gente vai deixar um aspecto mais sombreado. As meninas acham o máximo, elas ficam rindo, né? Mas eu acho que ele tá um mal criado. E agora ele ficou bravo comigo, foi deitar lá numa cadeira. Folgadinho mesmo. Então, gente, aqui a gente vai começar fazendo a nossa sombra. Acho que tá, viu, Valéria? Sempre explico pra vocês que a sombra sempre vai incidir na parte de baixo, né? Que é uma coisa que eu explico pra vocês, ó. Sempre ela vai incidir na parte de baixo, e nesse caso que eu escolhi o lado esquerdo, então ela vai incidir sempre do lado esquerdo. Mas quando o stencil é muito recortado, isso significa que é da parte de baixo de cada pedacinho e do lado esquerdo de cada pedacinho. Então, nesse caso, é mais interessante já fazer em tudo, porque a gente não vai ficar fazendo pedacinho por pedacinho, tá? É mais sofrido, digamos assim. A não ser que seja um pedaço muito grande, como aqui, ó, que aí a gente faz embaixo, ó, e faço a esquerda, por exemplo, aqui, ó, embaixo, né? Porque essa parte aqui pra mim não vai influenciar, mas seria só por isso, a única diferença, tá? Que aí já vai formando a nossa sombra. Mas pra quem não consegue ter essa visualização, eu já falo pra fazer tudinho, tá? Faz tudo que é mais simples. Oi, Janete, não tenho previsão, tá? Já tem 2 anos que eu parei de viajar, porque realmente eu tava bem exausta e já não queria mais. E, por enquanto, não tenho previsão, não. Mas se um dia eu for, vocês vão ser avisadas antes pra gente montar uma turma bem legal, tá bom? Mas, por enquanto, ainda não sei. Oi, Silvana, boa tarde. O Valdeci acha bonitinho eu conversar com ele. Mas ele é muito danado, gente. Então, pouca tinta no pincel, movimento circular, tá? Daquele jeitinho de sempre, ó. A gente vai fazer em tudo. Vou pegar mais um pouquinho aqui do ladinho. André diz que tá terminando umas placas de pinos e nada elaborado, betume stencil, tudo bem rústico. Ah, mas é legal também, André, eu gosto muito também da simplicidade também, sabe? É, Vera, ele tá aqui xeretando. Boa tarde pra você. Ó, gente, aqui a gente vai trabalhando, tá? Por que eu falo pra vocês não chaparem muito, deixarem um pouquinho de transparência? Porque depois, se a gente for entrar com uma cor clara aqui, dá muito trabalho pra cobrir esse escurão, tá? A gente tem que fazer várias demãos daí pra cobrir esse escuro. Então, às vezes, não compensa a gente fechar com uma tinta
tão batida, é preferível deixar algumas transparências que não vão afetar, tá? Ó, a Cris, que o gatinho dela tá de mal com ela, deu uns berros, ele foi pra cima das orquídeas. Os meus não têm costume de mexer nas plantas, não. Boa tarde, olha aí, Mansão das Artes, boa tarde, Flávia, seja bem-vinda, toda a equipe da Mansão, equipe de vendas. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma tarde aí de artes para nós, né? Hoje arte com litoarte e com True Colors, né, gente? Oi, Dê. Na live da bandeja, qual cola você usa para colar o acrílico na madeira ou o espelho? Eu uso cola universal, tá? É a cola que eu uso. Não, e eles fazem coisa errada, a gente briga e eles ainda acham na razão, os bonitos, de ficar de mal com a gente, né? Esse é um grande detalhe. Olha lá, gente. Tá? Então tá preenchido toda a parte de fundo. É, Andréia, pra você ver. Pensa que se manda e que me manda, né? Esse é o problema. A Maria Elizabeth tá fazendo caixas decoradas para os netos com scrap e pintura e estão ficando lindas. Ai, que legal. Eu adoro scrap decor, sou meio suspeita. Gente, aqui, ó. Como a gente deslocou para a esquerda, né, que era onde a gente tinha espaço, agora quando a gente for trabalhar o deslocamento, a gente vai voltar para a direita e vai subir porque a gente desceu, é sempre o movimento contrário. Só deixa eu soltar aqui que tá colado. Então, a gente vai subir um pouquinho, tá? Pra gente ter a nossa sombrinha e a gente vai vir para a esquerda. Esse já é o processo de formação da nossa sombra. E agora, quando eu mostrar para vocês aí de pertinho, vocês já vão enxergar os vãos brancos. Esses espaços brancos que vocês vão enxergar, né? Aqui, ó, todos esses espaços claros é o correspondente à sombra que a gente vai fazer, tá? A sombra já está guardada atrás do stencil. E agora a gente vai preencher a parte da frente da nossa peça. É, Fátima, é que a gente mora meio de favor, né, com eles, sabe como é. Ah, Valdeci, eu descanso na sexta-feira. Sexta-feira eu não dou aula, não faço live, não atendo ninguém. Sexta-feira não trabalho. Mas sábado eu trabalho normal e domingo também. Domingo eu trabalho bem normal aqui no ateliê. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Jane. A Lúcia tá fazendo as flores artesanais, tem muitas encomendas, graças a Deus. Que bom, Lúcia, fico bem feliz, né? É muito bom a gente poder empreender, fazer coisas que a gente gosta. Eu acho bem bacana. Gente, aqui temos a opção do vermelho Magic para fazer essa caminhonete. E eu quero mostrar uma outra opção na linha acrílica, porque a linha acrílica tem uma cobertura mais rápida, tá? Que é o vermelho vivo, que é bem ardidão, é tipo Magic, tá? O vermelho Natal, ele é um pouco mais escuro. E aí a gente vai ter o vermelho Country, que também é um pouco mais rosado. Então são as opções de vermelho que a gente pode usar para fazer a nossa peça. Eu vou ver como fica a cobertura com vermelho Magic, ver se ela vai dar muito trabalho, porque a cor de baixo é muito escura. Se a gente achar que fica muito transparente, eu entro com vermelho Natal, tá? O vermelho, às vezes, é um pouquinho chatinho da gente trabalhar, mas a gente já vê como fica. Muitas vezes, a gente tem que testar antes, tá? Esse é o Magic PVA, tá? Ah, Inês, eu vou parar dia 18. Retomo dia 10 de janeiro. Já marquei minhas férias. Não encontrou? Mas pede aqui pra mansão, eles entregam pro país todo, tá? Ainda você ganha uns mimos, vai tudo super embaladinho, chega rápido. Gente, deixa eu ver. Ó, a gente vai ter que fazer batendo pra gente ter um pouquinho de cobertura melhor. Mas eu acho que vai ser uma opção melhor a gente trabalhar com acrílica, porque tá com muita transparência, tá?
o vermelho Magic. Deixa eu testar aqui com vocês o vermelho Natal. A cor de baixo, Gisélia, é o sombra queimada, tá? Da linha acrílica, mas você pode usar na PVA também. Gente, tem uma diferença, tá? O sombra queimada na linha acrílica, ele é um pouco mais vinho. Ele é meio puxado para um bordô, para um vinho mesmo. E o sombra queimada, ó, a cobertura da acrílica é bem melhor. Gente, é meu pincel que tá com... Arrancou um pedacinho do papel toalha ali, tá arrastando. A gente vai ter que fazer, acho que 2 demãos aqui pra gente cobrir o efeito desse sombra queimada, tá? A gente vai fazer tudo menos a roda, então eu já vou proteger a roda ali. Aqui vai servir, gente, aquele mesmo esqueminha, tá? Quando a gente faz. Se vocês perceberem que tá ficando marquinha arranhada, vocês dão uma batidinha pra uniformizar. Aqui eu vou proteger a roda, tá? Porque a nossa roda, ela vai ser preta, né? Pneu, né? Pneuzinho de caminhão, de caminhonete, então vai ser pretinha. Então, vou proteger ela aqui, tá? Você vai ver, Nádia, vai ficar linda, linda. Mas realmente, gente, então, ó, o vermelho Natal, ele vai dar uma cobertura melhor do que o vermelho Magic, tá? Por quê? Porque vermelho varia muito. O vermelho, ele é uma tinta que ele tem muita transparência. Para que ele seja vermelho intenso e não cor-de-rosa, ele acaba tendo pigmentos muito puros. E pigmentos puros, em geral... Ó, um mosquitinho aqui, gente. Pigmentos puros são mais transparentes, tá? Então, é por isso a questão da cobertura varia muito de um tom para o outro, tá? E eu vou já colocar uma proteção para não pegar o galinho aqui, tá? Vamos lá. Então, agora que sabemos que é esse vermelho, a gente vai preencher. A gente vai precisar de mais de uma demão, tá, gente? Pra gente poder cobrir essa cor de baixo. E pra nossa caminhonete ficar mais pra vermelhinha do que pra bordô, tá? Até aqui tudo bem? Ó, quem preferir pode ir fazendo o preenchimento batendo também, não tem problema, tá? Ó, funciona da mesma forma. Nesse caso, que é só preenchimento, não tem problema algum. Então, aqui, olha como vai ficando, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente vai secar agora. Eu vou secar com o secador no médio, porque eu tô com o stencil posicionado. E se eu secar no quente, eu posso danificar o meu stencil, tá? Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Lindo, né, Fátima? E vocês vão perceber que a intenção não é sumir completamente com o fundo, tá, gente? A minha intenção não é desaparecer com esse fundo escuro, porque esse manchado que vai ficando aqui, ó, tem seu charme, tá? É legal essas diferenças de tonalidades, de cor mesmo, tá? Então, para não ficar justamente até uma composição muito chapada, tá bom? Então, não se preocupem com isso. Vou pegar um pouquinho mais agora e vou fazer batidinho aqui para dar um pouquinho de destaque, né? E onde ainda tá aparecendo muito a parte clara, pra gente ter um preenchimento melhor. Mas vocês vão ver que vai preencher tranquilo e a gente vai conseguir uma caminhonete bem vermelhinha, tá? Ó, gente, mais uma espalhadinha e aí já tá bom. Oi, Marisa, boa tarde, tudo bem? Sempre assistir depois, que bom, fico feliz, obrigada pelo carinho, viu? E seja sempre muito bem-vinda. Oi, Ju, boa tarde de Porto Alegre, seja bem-vinda.
Então, aqui só pra gente dar uma uniformizada. E o legal, gente, é que até as texturas do próprio Pinus aqui, elas vão dar uma ideia bem legal aqui pra nossa caminhonete. Então, olha lá. Ficamos com uma caminhonete bem vermelhinha, olha que graça. E olhem como a sombra deslocada tá lá. Estão vendo a sombrinha lá, ó? A sombra deslocada, ela tá presente, certo? Então, vou colocar aqui. E agora é hora da gente trabalhar um pouquinho também do pneuzinho aqui. Então, vou tirar essa proteçãozinha e vou ter que proteger ao contrário agora, tá? Quem se sentir seguro, achar que não precisa de proteção, faz direto, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu sempre prefiro proteger pra gente trabalhar tranquilo, não precisar ficar se preocupando, né? Se vai borrar, se vai manchar, aí a gente sabe que tá protegidinho. Lindo, né? Gostaram, né? Que bom. Então, aqui. E agora aqui. Então, já vamos fazer de pretinho. Preto básico. A Andréia gostou, a Sandra, a Valéria, a Eliana. A Andréia diz que ama a sombra deslocada, deixa o trabalho com mais contraste, eu também gosto. A Andréia que eu acho mais prático, eu vou ser bem sincera, dá pra fazer sem, sabe? Mas aí a gente tem que ficar aqui assim, sabe, se preocupando, e com a fita a gente não se preocupa, né? A gente vai tranquila. Ainda mais que eu não sei vocês, mas eu quando trabalho aqui no ateliê, gente, é o horário que eu gosto de, às vezes, deixar alguns vídeos aqui pra assistir, sabe? Deixo uns videozinhos pra assistir, deixo alguma coisa assim. E às vezes eu tô com um olho no gato e outro no peixe, né? E a gente se distrai. Aí eu gosto sempre de trabalhar assim, protegidinho, que eu sei que é menos dano. Se acontecer algum incidente, é menos, né? Tá tudo protegidinho. Ó, eu vou secar. E pra mim já tá bom, não vai nem precisar passar mais um. Oi, Lana, boa tarde, seja bem-vinda. É uma tábua de pinos, tá? Obrigada, Ju, por divulgar. A Cris diz que o Stance fica parecendo uma múmia. É verdade. Mas tá certo, não tem nada de errado, tá, gente? Boa tarde, Sandra. Aqui, gente, nós já estamos com toda essa parte pintadinha. Deixa eu já tirar tudo aqui junto, ó. E falta o nosso farmhouse. Gente, o nosso farmhouse, dessa vez eu vou fazer ele mais claro, tá? A gente sempre acaba fazendo ele no preto, ou acaba fazendo ele mais marcado, né? Mas eu separei uma cor aqui pra gente fazer ele, que é um cinzinha, tá? Que é o cinza intenso, mas que de intenso não tem nada, ele é um cinza claro, tá? Oi, Rosélia, boa tarde, obrigada. Pilar, boa tarde, seja bem-vinda. Pegar outro pituazinho. Não precisa ser muito grande. Deixa eu inverter meu papel aqui. Oi, Rosélia, tudo bem? Mas olha, não é questão de dom, sabe? É questão de técnica. Se você assistir às aulas, praticar o que eu tô falando aqui, você faz uma peça igualzinha a essa, viu? São técnicas, todo mundo consegue. Gente, eu tenho que cobrir essa... Ao contrário aqui, tá, gente?
esse pescoço do galinho. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Ó, vamos cobrir com cinza. Sem excesso, tá, gente? Mesmo a gente querendo cobertura aqui, ó, ou vocês fazem batendo, ou vocês fazem esfregando. Mas sempre, sempre, sempre vocês têm que tirar esse excesso pra gente não borrar a nossa peça, tá? Senão entra tinta por baixo do stencil, aí descaracteriza o título, né? Não fica tão legal. Esse cinza tem uma cobertura ótima, ó, ele já tá cobrindo a parte de cima. Não, Andréia, que às vezes... Não, mas não tem problema. Se você não quer chapado, você põe menos tinta, tá? A Fátima tá dando um retorno aí super legal pra mansão. Que bom. Então, aqui a gente vai uniformizando o nosso fundo das letras, ó. A gente pode ir batendo e depois esfregando também, tanto faz. O que vocês preferirem, tá? Gente, é muito normal a gente usar uma cor e quando a gente faz essa esfregadinha aqui pra poder fazer cobertura, ela se mistura um pouco com a do fundo e muda a tonalidade, tá? Isso é comum de acontecer. O stencil é o STXX 197, eu já falei algumas vezes aqui ao longo da live, tá? As meninas às vezes colocam aqui pra vocês também. Mas eu sempre falo no comecinho. Pilar já compartilhou, muito obrigada. A Valdeci disse que quando viu esse stencil só pensou em pintar de preto, agora sim está amando. Tem outras possibilidades, Valdeci. Tem outras possibilidades sim, tá? Deixa eu ver, a Cris tá perguntando alguma coisa aqui. Se eu fizer do jeito que você fez, goma laca, gel envelhecedor e tinta. Não usei goma laca, tá, Cris? Não preparo pinos com goma laca, é só o gel envelhecedor direto, tá? Ou tinta acrílica ou PVA diluído. Posso usar óleo mineral por cima e depois usar como tábua na cozinha, tábua de frios no caso? Sim, foi o que eu expliquei, que depois tem que fazer o preparo dela para que você possa utilizar, tá? Daí quando eu for falar sobre acabamento, eu repito essa parte, tá? Que a gente ainda não chegou lá. Mas no começo eu expliquei que a gente pode usar como decorativa e também pode usar como mesa posta, tá? O que vai mudar é o tratamento que a gente vai dar no final. Gente, então eu vou dar mais uma camadinha do cinza intenso com pincel limpo, porque como eu falei pra vocês, é natural que esse tom aqui fique rosado, porque ele mistura um pouco com a cor do fundo, tá? Vou fazer batidinho, porque eu quero a cor bem fechadinha mesmo, tá? Ó, bem fechadinho. Então, aqui, ó, a gente vai fechando, tá? Assim. Certo? Então, vai ficar um contraste legal aqui com a minha peça. Vou secar. Oi, Tereza, boa tarde. A Sandra já compartilhou e deu like. Darlete, boa tarde. Compartilhou para assistir depois. Andréia tá falando que a mansão é show de atendimento e os produtos chegam rápido. E, gente, o meu ponto aqui com a mansão é a embalagem, é impecável. Chega tudo intacto, é extremamente bem embalado. Tudo, tudo, tudo. Bem legal, sabe? Por nada, Cris. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? Gente, agora só falta o nosso galito, polito. Vamos fazer ele aqui. Pra dar um tchan nessa placa, assim, vamos fazer ele de mostarda, tá? Vamos fazer um galinho amarelinho. Como eu sempre falo, a gente trabalha aqui com uma pintura representativa, né?
A gente não trabalha com uma pintura hiperrealista, então a gente pode fazendo as coisas também do jeito que a gente achar melhor, tá? Desde que a gente respeite algumas regras, assim, básicas mesmo, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma sombra deslocada embaixo, não é em cima, esse tipo de coisa, tá? Contrastes, né? Não fazer cores que não vão contrastar. Mas de resto, gente, cores, detalhes, vocês podem dar uma boa brincada, tá? Que vai ficar bem legal aí a pecinha de vocês. Ó, eu não protegi porque a pessoa tá com preguiça de pôr 2 pedacinhos de fita, né? Então agora deixa eu fazer bem com cuidadinho. Vamos cobrir mais um pra ficar bem amarelinho. A Maria Elizabeth gostaria de saber como proceder para efetuar a compra. É só entrar no site, Maria Elizabeth, tá? Fixado o comentário aqui, tá? mansãodasartes.com.br e tem também o WhatsApp, caso você precise falar com eles, esclarecer alguma dúvida ou se você precisar de alguma ajuda, tá? Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Ione. Tá louca pra ver pronta, Andréia? Fala, tô louca pra ver pronta e você não tira esse stencil do lugar. A gente só vai tirar quando tiver tudo prontinho mesmo. Só pra gente trabalhar daí. A gente ainda vai trabalhar as luzes, tá? Então aqui, ó. Meu galinho já tá todo amarelinho. Ó, as meninas te ajudando aí, Elizabeth, ó. A Cris tá colocando algumas coisas pra você, a Sandra colocou o link, tá? É uma placa de pinos, tá, Sueli? Gente, agora aqui, tá? Antes da gente retirar, eu queria trabalhar algumas luzes que vão dar um pouco de volume pra esse projeto, tá? Que bom, a gente fica feliz, viu? Se você tiver alguma dificuldade na sua compra, você pode entrar em contato com o pessoal da mansão nesse número de WhatsApp que tá ali, tá? O pessoal da equipe de vendas pode ajudar você. Gente, para fazer as luzes, eu vou usar 2 pincéis. Vou usar um pincel desses chatinhos. Esse aqui até... É que ele é bem chatinho, esse aqui é um pincel bem antigo que eu tenho. Mas vocês podem usar esses de cabinho amarelo, tá? Só que tem que ser os menores, bem menores. Ah, tem um aqui. Que também tá bem velhinho, ó. Tá? Então, esse de cabinho amarelo aqui também dá. E é legal usar também um pitoá bem pequenininho, tá? Que é um número 0, porque em alguns lugares, assim, ó, se a gente precisar fazer uma sombrinha arredondada de volume, ele também nos ajuda. Essa sombra seca, ela é bem legal da gente trabalhar. Eu vou pegar um pouquinho da cor branco gelo na linha acrílica, mas vocês podem usar também um off-white, tá? Não tem problema nenhum. Vou pegar lá no meu pincel, vou tirar aqui um pouquinho. E eu tenho que deixar o ponto, gente, dele fazer uma névoa sequinha, que ele não faça um risco molhado, tá bom? Tô muito misteriosa, né, Cris? Não quero contar, não quero mostrar. Não, mentira, é só pra gente não ficar deslocando e correndo risco depois de recolocar e recolocar errado, sabe? Então, vamos lá. Gente, aqui, ó, é um lugar que eu posso fazer um volume de luz, porque naquela capota da caminhonete, tá? Eu posso trabalhar, ó, um volumezinho de luz. Só que eu tô fazendo branco, mas a gente vai ainda ajustar essa cor, tá? Porque vai ficar interessante a gente fazer mais num tom sobre tom. Então, aqui também, ó, pra gente fazer um branquinho. E aí, à medida que vai acabando, a gente vai repondo. Ó. Oi, Edith, boa tarde, tudo bem? Aqui também, ó. Sempre acompanhando o desenho do stencil pra gente fazer essa luz, tá? Essa incidência de luz que a gente quer fazer aqui. A gente vai acompanhar sempre o desenho do stencil, ó. Então, por exemplo, se é uma curvinha, a gente vai fazer uma curvinha, tá? Aqui que é mais aberto, a gente já pode fazer algo mais difuso, assim, ou até assim também, não tem problema, tá? Só pra dar uma clareadinha.
Ah, Sueli, então, eu procuro ficar atenta e colocar, sabe? Porque eu também acabo esquecendo e daí dá tanto serviço pra gente ficar consertando, né? Vocês vão entender por que eu tô fazendo branco antes, tá, gente? Eu quero jogar aqui um tomzinho de amarelo, só que se eu jogar o amarelo direto, ele vai ser absorvido pelo vermelho, ele não vai dar o destaque. Então, a gente clareia um pouquinho com o branco para depois vir com o amarelo, tá? E o amarelo também não vai ficar intenso, porque ele vai misturar com esse branco e tem o vermelho por baixo que é escuro. Mas ele vai dar uma nuance bonita aqui, tá? Esses daqui a gente faz no formato deles, ó, gente. Tá? Tudo bem marcadinho, ó. E vamos fazer nas rodas também. Ah, na roda, vamos pegar o outro aqui, tá? Porque na roda, aquele ali vai ser muito grosso. Então, a gente vai pegar um estreitinho. Nada, Valéria. Você vai entendendo devagarinho e a gente vai fazendo, é tranquilo. Ó, gente. A gente vai fazendo aqui, ó. Sempre acompanhando o movimento do stencil, tá? Ó, o desenho. Pego mais um pouquinho, tiro o meu excesso e vamos aqui também, ó. Pode marcar um pouquinho mais aqui no pneu, até porque ele é pretinho, ó. Então, a gente pode dar esse destaque, não tem problema nenhum, tá? E assim, na verdade eu fiz uma preparação para fazer a luz, só que a luz eu gosto sempre de deixar pro final. A nossa luz final, como eu falei para vocês, vai ser no amarelo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pituá que eu usei, só que eu não quero pegar esse aqui que eu usei com preto. Vou pegar, pode ser a mesma cor que a gente usou aqui, no caso sombra queimada, mas eu não quero, porque eu não quero que fique igual a sombra deslocada. Então, eu vou pegar um vinho, tá? Ou um terracota, que eu gosto bastante. Vamos pegar um terracota, que é esse mais avermelhado, e a gente vai fazer um pouquinho de sombra nessa caminhonete, tá? A sombra, gente, eu faço sempre em 2 etapas. Eu costumo fazer com uma cor mais escura que eu usei e também com um pouquinho de preto. Então, a gente pode trabalhar bem na base aqui, ó, um pouquinho de sombra, em algumas laterais, assim, ó. Como eu falei, não é uma pintura realista, tá? Então, a gente pode trabalhar só preparando alguns cantinhos, ó, tá? Ó, aqui tem sombra, embaixo da janela tem sombra, né? Não precisa ser uma coisa milimétrica, é só pra gente ter diferentes nuances, tá? Então, aqui, ó, bem aqui embaixo da capota, aqui, ó, do para-lama, eu ia falar para-choque. Bem aqui embaixo do para-choque, ó, tá? E em alguns lugares bem estratégico e daí bem suave esse pretinho, deixa eu ver até se tem ainda aqui, não tem mais. Mas a gente vai usar o pretinho bem sutil, tá? Só pra fazer um destaque mesmo em alguns lugares, tá? Tem que tirar tudo no papel toalha, porque o preto ele é bem ingrato, tá? Então, ó. Vamos fazer um pouquinho aqui perto da roda, com esse pretinho, ó. Aqui. Essa parte aqui pode ser pretinho. A gente pode ressaltar algumas coisas, até porque uma caminhonete farm, normalmente, né, gente, não é uma caminhonete limpa, certo? Aí a gente vai fazendo um pouquinho de sombra, um pouquinho de sujeira sobre essa parte. Oi, Ana, boa tarde. Chegou bem atrasada, mas seja bem-vinda, não tem problema. Sônia, Lilian, boa tarde. E agora, gente, eu só vou fazer os detalhes em amarelo, tá? Que é aquela sombra que eu falei pra vocês que vai trazer um pouco de cor aqui pra peça. Vocês vão ver que ela não vai aparecer o amarelo intenso, tá? Ó, onde a gente fez o branco,
a gente entra com um pouquinho do amarelo, tá? Vai lembrar um pouquinho de ferrugem, vai lembrar uma luz mais discreta aqui da caminhonete, tá? E não esse tom de branco. Quem gostar mais intensa pode fazer. Quem gostar mais intensa pode fazer essa sombra com laranja, essa luz com laranja, tá? Vocês vão ver que bonito que fica. Na pintura em tela, a gente usa muito essa luz colorida, tá? E não branca. Mas a gente precisou aqui fazer o branco primeiro, senão ela não destacaria, tá? Então, a gente precisou fazer primeiro o nosso branco. Certo? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Mas o que vocês tiverem dúvida, gente, só perguntar desses termos, tá? Eu vou explicando pra vocês. A Gracimar tem um copo da mansão. Ai, que chique, mansão, quero um copo também, hein? Oi, Gracimar, seja bem-vinda, boa tarde. Gente, aqui, pra mim, está bom. Quando eu tirar, tenho certeza que vocês vão achar super fofo. O galinho, a gente tem aqui um pincel com um pouquinho de amarelo que a gente acabou de usar. Eu vou encostar só ele um pouquinho nesse vermelho country aqui, pode ser qualquer vermelho, tá, gente? Só pra fazer um laranjinha aqui. Um tomzinho meio de laranjinha. Só pra gente dar uma corzinha aqui também nesse galinho. Em alguns pontos, tá? Vamos deixar esse galinho mais alegrinho. Gente, tudo que vocês usarem tom sobre tom, tudo que vocês fizerem um pouquinho de degradê, vocês vão ter o aspecto de um trabalho mais enriquecido e mais elaborado, tá? Isso vocês podem ter certeza. E aqui nas letras, gente, aí aqui sim, a gente pode trabalhar a luz branca mais marcadinha, porque é um cinza mais claro, tá? Então, a gente vem aqui, ó. E a gente dá uma sujadinha, tá, gente? Só nas partes principais da letra, ó. Então, só faz o contorno da letra, ó, que eu tô fazendo. Com um pincel de cerdas bem durinhas. Tiro o excesso da tinta. Até aqui tá tudo tranquilo, certo? Ó, só tô fazendo o contorno da letra. Vamos tirar? Sim ou não? Tomara, Valéria, agora a gente vai descobrir. Vocês que vão me contar. Olha lá. Entenderam o porquê da luz amarela, gente? Olha aqui. A luz na rodinha. Aquela luz branca que eu passei o amarelo por cima ficou amarelada. Nos cantinhos onde eu passei o preto mais escurinho, olhem como fica mais marcadinho. Tá? E aqui só passamos o contorno acompanhando a escrita das letras, olha lá. Tá? Certo? Não consegue, Lígia? Por quê? É tranquilo. Pouca tinta no pincel. E vai trabalhando os tons, tá? Que você vai ter um resultado bem legal. Gente, aqui eu fiz deslocada pra direita, tá? Porque a minha ideia é fazer um complemento aqui à esquerda, tá? Pra gente ter um complementozinho à esquerda. Quem quiser pode fazer também ela centralizada, que não tem problema nenhum. Gostou, Rosana? A Andréia gostou também. É devagarinho, tá, gente? Que a gente vai compondo a peça, né? A gente vai vendo o que fica melhor. Eu não levantei o stencil aqui, gente, porque eu já sei o que vai acontecer. Mas vocês vão fazendo, vão olhando. Tá muito escuro, clareia um pouco. Tá muito claro, escurece um pouco, tá? Certo? E aqui eu vou passar uma fita de fora a fora. Deixa eu deixar aqui retinho.
Ó, gente, vou passar uma fita aqui de fora a fora, pra gente trabalhar aqui uma lateral, tá? Deixa eu só ver se não tá torta, que os veios me enganam muito aqui, tá? Não, não tá, tá tranquilinho. Pra não ficar muito intenso, eu vou fazer de cinza, tá, gente? Com esse mesmo cinza aqui, tá? E eu escolhi um stencil de listras, que eu gosto bastante. Vocês podem escolher um listras, como vocês podem escolher um xadrez, tá? Peguei esse xadrez aqui, vamos fazer esse xadrez que é novo, esse listra eu já usei. De qualquer coisa a gente faz o acabamento com o listra. Vamos usar esse xadrez. Esse xadrez é o STX 417. Ele foi lançado junto com a linha de Natal, tá? Mas ele é um xadrez lindíssimo, ó. Super fininho, uma graça, tá? Então, vamos lá. Vou escolher um ponto aqui, ó, e vou colocar o meu stencil. Esse é daqueles que a gente vai precisar ficar emendando um pouquinho. Vamos subir aqui. E vou prender. Gente, aqui a gente tem duas opções. Ou a gente faz o stencil cinza e ele vai ficar nesse fundo mais transparente, direto. Ou a gente faz esse fundo pintado, por exemplo, com uma cor escura para trazer um contraste, tá? Então tem as duas opções. Quando a gente traz a cor escura de fundo para trazer um contraste com a cor mais clara, a gente corre o risco de deixar um pouco pesado. E quando a gente coloca direto uma cor muito clara, se o fundo também estiver muito claro, corre o risco de sumir, tá? Então, por isso que eu sempre gosto de fazer o seguinte, eu vou pegar a cor que eu usei aqui na sombra deslocada, que foi o sombra queimada, e eu não vou fechar essa lateral, não. Eu vou pegar um pincel e eu vou fazer uma pátina, só pra gente ter um fundo de contraste, tá? Porque aí a gente consegue trazer pra cá um fundo escuro, mas não tão fechado, vocês estão vendo, ó. Tô fazendo só uma pátina bem rústica, ó, só tô varrendo sem tinta no pincel, com um pincel de cabo amarelo, tá? Gente, 90% dos erros com stencil é excesso de tinta. Então, a gente trabalhando sempre com pouca tinta, olha lá, eu consegui tonalizar sem pesar, né? E deixar na mesma cor que tá a sombra da peça. Delicado, né? Eu também gostei dele. Eliana, obrigada, viu? Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Então, Fátima, a minha ideia, gente, eu quero até deixar isso bem claro aqui pra vocês. Não é que ninguém saia aqui pintando um stencil de forma extremamente realista. Até tem pessoas que fazem isso e fazem muito bem. A ideia é que vocês tenham apenas um stencil um pouquinho mais elaborado, tá, gente? Vocês conseguem trabalhar um stencil um pouquinho mais elaborado com essas dicas, né? São dicas que, pelo menos assim, dão um pouquinho mais de profundidade no stencil, trazem uma luz pro stencil de vocês. Eu vou ter que pegar outro pituá, gente, porque tá tão calor que já ressecou ali no pincel a tinta. Vou pegar, então, esse tom de cinza. Aqui, na linha acrílica, esse cinza chama cinza intenso, tá? Na linha PVA, vocês podem utilizar o cinza lunar ou até mesmo o cinza neblina, mas que seja o mesmo cinza aqui das letras, tá bom? Gostou, Vera? É que usou mais cores só. Gente, deixa eu tomar uma água que tá um calor. Que bom que vocês gostaram. Vamos lá. Gente, esse stencil é bem recortadinho e ele não vai ficar soltinho aqui, ó. Então, a gente vai ter que ir segurando bem firme pra poder fazer sem ele fugir, tá? Olha lá. Ele vai dando já um contrastezinho. E até o xadrez, gente, eu vou mostrar pra vocês que vocês podem fazer de duas intensidades aqui também, viu?
Ó, gente, aqui eu não vou até o fim, lembram dessa dica? E eu tenho um pincel aqui que eu vou usar com o branco gelo também, pra gente fazer uma espécie de 2 tons aqui no meu stencil, tá? Pra vocês entenderem e verem como a gente pode elaborar também nos geométricos, nos stencils, tá? A gente pode também trabalhar dessa forma mais elaboradinha, ó. Manchando um pouco, ó, bem aleatório, tá? Por que que eu faço questão de trazer essas técnicas para vocês? Para vocês perderem também um pouquinho o medo, tá? Ó, gente, agora aqui a gente vai precisar reposicionar o nosso stencil. E agora deixa eu ver como que a gente vai reposicionar ele bem direitinho, porque eu vou precisar trabalhar aqui. Tem essa quina e tem este aqui. A gente vai precisar trabalhar bem certinho o encaixe dele numa parte que a gente já fez. Lembram que eu falei isso pra vocês? Quando a gente encaixa esse stencil numa parte que a gente já fez, a gente tem uma referência pra gente não fazer torto, tá? Daí isso facilita bastante. Então, vamos lá. Ó, tô fazendo com o cinza. Tô segurando aqui só porque ele é bem fininho, tá? Aqui poderia usar o fixador de stencil se vocês quisessem, o stencil fix, gente, mas aqui, mesmo assim, como fica uma parte dele pra fora, não funciona tão bem, tá? Precisaria ter mais sustentação pra ficar bem coladinho. E, ó, mesma coisa, tá, gente? Ó, bem aleatório. Sim, Marli, consegue. Uhum. Eu sempre falo para as meninas treinarem bastante, sabe? Treina no papel craft, que é bem legal, né? E aqui a mesma coisa, ó, gente. A gente vem, temos que achar aqui onde encaixa o nosso stencil para fazer a repetição, tá? Então, é bem aqui. Encaixei de novo. Ó. Cinza e o branco. Então, até um xadrezinho a gente pode fazer ele mais elaboradinho, né? Ó, a gente pode fazer ele com umas nuances diferentes. Gente, olha que amor que fica com essa bordinha, tá? E aí, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que por isso que eu peguei esse stencil de listra, tá? Esse stencil de listra, ele é ótimo, gente, ele é o STM 227. A gente vai fazer aquela faixinha de acabamento aqui, ó, tá? Então, pra quem não sabe, é uma faixinha que a gente faz aqui para dar o acabamento da nossa placa, para não ficar esse xadrez assim, começando e terminando no meio do nada, tá? Oi, Eliette. Boa tarde. É treino, tá, Eliette? Você tem que seguir certinho as instruções, assim, da aula com relação à quantidade de tinta, posicionamento, escolha de cores e treinar, tá? E treinar, treinar, treinar. O que mais dá problema sempre que eu vejo, assim, que vocês precisam cuidar, é a quantidade de tinta, tá? Opa, grudou no meu braço aqui. E aqui, gente, pra gente ter um contraste harmônico, tudo da mesma cor, a gente vai usar o sombra queimada pra fazer a nossa faixinha, tá? Então, eu já tenho um pincel aqui com ele, que já está durinho, mas ainda está funcionando. Gente, aqui, ó,
Nunca façam stencil de listra assim, ao contrário do stencil, é sempre a favor do stencil. Olha como fica fácil. Ó, a favor, tá? Isolei os dois lados, posso fazer tranquila. Nunca faço até o final, deixo um pontinho antes, tá? Senão, quando a gente reposiciona, fica aquela marca reta que dá pra ver que foi emendado. Quando a gente faz isso, ó, venho aqui, reposiciono deste jeitinho. E a gente tem mais um detalhezinho pra fazer e a nossa peça tá terminada, tá? Um detalhezinho que eu acho que se der certo aqui, vocês vão achar bem bonitinho. Olha lá. Tá? Gente, aqui no nosso stencil, deixa eu só fechar essas tintas, tá muito calor, seca tudo. No nosso stencil ali, onde a gente isolou o título, ele tem dois arabesquinhos bem bonitinhos, ó. Um de cada lado. A gente pode pegar esse arabesquinho aqui, por exemplo, acho que seria até o contrário, ó. E usar na lateralzinha do coração, tá? Eu vou ter que fazer ele ao contrário para ele dar certo, tá? A gente pode usar, qual a cor que a gente usou aqui? Vermelho Natal, mas eu vou usar o vermelho Country aqui, eu acho que vai ficar bem legal. Deixa eu só achar o meu pituá com vermelho. Só para fazer uma graça, tá? E para ensinar vocês, como sempre, que o stencil é muito mais do que só aquilo que a gente compra, né? Deixa eu ver se esse aqui não daria. Ah, eu acho que eu vou fazer assim, para não ter que fazer o contrário, ó, gente. Pegando da pontinha do coração pra cá. Porque pra eu fazer do avesso, daí é mais difícil. Ó, esse aqui desse lado, pra fazer uma gracinha. E esse aqui desse lado. Deixa eu só ver. Taranã, tem que ver o ângulo aqui pra não ficar errado. Não protegi, tá, gente? Mas convém proteger, né? Prontinho. Tá aqui a nossa peça. Olha lá o detalhezinho no coração, que bonitinho. Certo? Agora eu vou secar. E agora vamos falar da proteção com vocês, porque eu sei que muitos querem saber para usar em mesa posta, etc, etc, etc. Então, vamos lá. Secar. Gente, entendam assim, ó, que às vezes uma aula como essa é tipo um desfile da São Paulo Fashion Week, tá? Que eles pegam uma modelo lá e botam um monte de adereços, um monte de roupas, um monte de coisas naquela pessoa para ela mostrar ao máximo as possibilidades que tem. Mas isso não quer dizer que quando vocês pegarem uma peça dessa, vocês precisam fazer tudo que está aqui, tá? Vocês poderiam ter feito só a caminhonete, o farmhouse. Vocês poderiam não ter feito o farmhouse, só a caminhonete e o detalhe do coração, tá? Vocês poderiam não ter feito o xadrez, mas eu venho para a aula com o intuito de ensinar vocês. Então, eu tento agregar na peça o máximo que eu conseguir e ficar esteticamente bom para vocês aprenderem. Mas disso aqui, vocês podem adaptar de N maneiras, tá? Para o trabalho de vocês, certo? Gente, vou passar um verniz agora, tá? Normal essa etapa de envernizar. Verniz acrílico toque de seda. Deixa eu abrir ele aqui. Pode ser um acetinado, pode ser um fosco. Eu só não recomendo um verniz brilhante, porque não condiz muito com a técnica, tá? Mas sempre falo aqui também que a peça de vocês, se vocês gostam de brilho, quer colocar, coloca, tá? É uma orientação, né? Não é que não possa. Mas como a gente tá trabalhando com uma coisa rústica mais farm, então normalmente não teria brilho nessas peças, tá bom? Obrigada, viu, Cris? Oi, Nilva, aqui na loja, tá? Aqui na mansãodasartes.com.br você encontra toda a linha da Litoarte. Bem no meio do coração ficou o Litoarte do seu avental. Que legal, não tinha reparado.
Então, vamos lá. Ó, a Vera diz que gosta bem empetecado, tá? Então, gente, pincel, o meu pincel não preciso hidratar, ele tá lavado, tá? Também foi lavado hoje, então não tá seco. Mergulho no verniz e vou aplicar o verniz na minha peça. Como vocês já conhecem, o toque de seda é um verniz um pouquinho mais líquido, né? Então, ele é um verniz que ele corre bem, ó. Ele é um verniz bem molinho. Se vocês forem usar um acetinado ou um verniz fosco, ele é um pouco mais denso, tá? Se for da linha da True Colors, tá? Mas eu gosto muito do toque de seda, justamente por ele ser assim fininho, ó. Vocês estão vendo que a gente aplica na peça, a peça já vai absorvendo, não marca. E tem um truque aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é... Muitas vezes a gente passa o verniz e ele faz algumas bolinhas. Quando ele faz bolinhas é porque tá em excesso na peça, tá? E se a gente usa o rolinho, ó, e aperta, estão vendo lá, gente? Ele faz muita bolha. E se vocês deixarem secar com essas bolhas aqui, gente, essas bolhas marcam a peça, ó. Isso aqui marca a peça, tá? Então, o que que é o ideal? Pega um papel toalha, esse aqui não tem mais lado limpo. Pega um papel toalha ou um paninho mesmo aqui, ó, e aperta pra tirar o excesso de líquido. Depois volta bem tranquilo, ó, sai todas as bolhas, a peça tá impermeabilizada e tá tudo nota 10. Bem simples, tá? Eu não vou fazer agora, mas vocês sabem que tem que fazer atrás, né? Passar o gel atrás e envernizar as laterais dentro do coração. Vou secar. Oi, Valdeci, não é necessário porque não é uma pintura realista, mas se você quiser pode, não tem problema nenhum, viu? Pode fazer sim. A Paty hoje falou que não poderia vir, né? Eu li a mensagem dela. Gente, digamos que vocês queiram usar isso para pôr alimento. E olha, quando a gente fala pôr alimento, uma coisa que vocês têm que ter em mente é assim, ó. Não é para cortar aqui em cima, porque cortar com faca afiada, porque o pinus é uma madeira bem macia, bem mole. Às vezes só da gente fazer assim com a unha ele marca. Então, o pinus não é uma madeira resistente para corte, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de servir alimento, é cortar uma fatia de bolo, é colocar um pão, é colocar um frios aqui, por exemplo, para servir uma mesa de café, coisas assim. Pode, desde que vocês passem o óleo mineral. Óleo mineral é comprado em farmácias, tá? É medicamento. Tem que ser óleo mineral, não pode ser outro óleo. Para fazer essa selagem tem que ser o mineral, tá? Porque o óleo mineral ele ancora aqui na superfície do verniz e isola o verniz do alimento que vai ser colocado em cima, tá? Então, se vocês forem usar como mesa posta, vocês vão aplicar o óleo mineral, eu aplico com algodão, tá? Ou um paninho macio. Depois eu espero dar uma secada, depois eu dou uma passadinha com uma flanela ou um paninho de algodão, tiro se ficar algum fiapinho e ele tá pronto para usar. Eu recomendo 72 horas sempre para ter uma boa absorção, tá? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Feito isso, posso lavar? Pode limpar. Nenhuma peça é recomendada enfiar debaixo da torneira, tá? Principalmente se for de madeira, a não ser que seja uma madeira natural própria para isso. Uma madeira teca, uma placa de madeira, né, nobre mesmo, uma madeira que serve para isso. Então, aqui o que vocês vão poder fazer? Ah, sujou, derrubou uma manteiga, derrubou um mel, farelo de bolo. Paninho, tiro o excesso, passo uma esponjinha, uma buchinha úmida e seco, e ok, tá? Mas não é uma peça para mergulhar debaixo d'água, certo? Mas no mais é super resistente. Se vocês presentearem ou venderem, é interessante vocês orientarem a pessoa, se ela usar muito, muito, muito essa peça, para que ela, dentro de uns 2 meses, a cada 2 meses, reponha o óleo, mas daí não precisa ser o mineral, tá? O óleo mineral ele fica ancorado. Vocês podem ser um óleo de soja mesmo de cozinha, para hidratar, para tratar essa peça de novo e para repor essa película, tá bom? Então, fica bem bacana. Isso mesmo, não afoguem a tábua. Vamos fazer nosso print? Então, vamos lá. Gostaram, gente? Vocês acharam difícil? Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e foi!
Gente, vocês perceberam, ó, essa roda ficou bem em cima do nó de madeira, ó, bem certinho em cima do nó, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquei super feliz com a presença de vocês. Muito obrigada, em breve essa peça vai estar lá na vitrine da mansão para vocês verem de pertinho quem é de São Paulo, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus e até semana que vem, aqui, 15 horas, tá bom? Tchau, tchau!